Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E eu quero começar esse nosso vídeo trazendo uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, onde ele diz que chegará um tempo em que será necessário pregarmos, anunciarmos o que é óbvio. E esse tempo chegou, nós estamos vivendo na nossa geração o momento, o tempo em que é necessário nós anunciarmos, nós falarmos daquilo que é óbvio. E esse livro que nós temos aqui, o lançamento do deputado Nicolas Ferreira e Ana Campagnolo, duas versões, um livro Ela é Ela e Ele é Ele. Esse título óbvio que se tornou algo necessário de nós falarmos, mostra que essa frase de Martinho Lutero é uma realidade para nós, aonde agora é necessário que nós afirmemos coisas que para nós que somos cristãos são óbvias. Nós sabemos, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, a palavra vai dizer que Deus cria homem e mulher. São dois, um homem e uma mulher, de forma bem específica, com diferenças muito claras. Hoje a ciência já nos mostra em detalhes como as características físicas de um homem são absurdamente diferentes. Alguns dados que peguei hoje, a força, por exemplo, do homem no seu tronco ali, no que abrange nossos braços, ombros e a parte peitoral, é até 60% mais forte. Você já imaginou isso? Mais do que a metade, 60% mais forte do que uma mulher. O homem tem maior massa muscular, maior densidade óssea, 10 a 20 vezes mais testosterona e tantas outras diferenças entre nós e as mulheres. O que nos fazem são atribuições que Deus nos deu para que cada um cumprisse papéis diferentes. No entanto, é claro que os dois tendo a mesma dignidade diante de Deus, porque tanto o homem quanto a mulher, a Bíblia vai dizer que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E ainda mais aqueles que entendem que quando nós estamos em Cristo, a palavra vai dizer que em Cristo já não tem mais homem ou mulher, mas todos são um em Cristo, dizendo que o nosso valor agora em Cristo Jesus é o mesmo. No entanto, a Bíblia nos deixa claro que Deus cria dois, homem e mulher, e é isso que nós temos, dois sexos, de maneira muito específica e de maneira muito simples. Mas então começa-se uma construção social, um trabalho de anos e anos de construção na mente das pessoas, dizendo que não é assim, que na verdade cada pessoa, cada indivíduo precisa descobrir, compreender quem ela de fato é. E de que aquilo que ela vê em seu corpo, as atribuições óbvias do seu físico, não são o fator determinante de quem ela é, mas ela precisa se descobrir quem ela de fato é, aquilo que nós chamamos de ideologia de gênero. E isso tem crescido de maneira assustadora. E talvez você, como cristão, pense, olha, é melhor a gente nem lidar sobre esse assunto. E eu digo para você que eu também, por muito tempo, pensei dessa forma. Olha, se a gente não falar muito sobre isso, é melhor a gente nem se meter, porque isso está ficando cada vez mais perigoso. Você falar alguma coisa, você ser perseguido, ser mal entendido, ser acusado de estar atacando as pessoas, ser visto como alguém com um discurso de ódio, então é melhor ficarmos calados. Mas há algum tempo eu tenho acompanhado um extraordinário apologeta cristão
que é pastor Woody Baucham, que infelizmente, tão recentemente agora, veio a falecer. Mas os seus livros, seus vídeos permanecem conosco na internet. E eu passei esse ano todo escutando, ouvindo seus ensinamentos. E ele sempre falou muito sobre isso. E uma das coisas que ele disse me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, você pode pensar que ficar calado com relação a estes assuntos de ideologia de gênero será o suficiente. Mas Woody Baucham diz assim: não é o suficiente. Porque eles não querem apenas que nós respeitemos o seu estilo de vida, os seus posicionamentos, não. Eles querem muito mais do que isso. Eles querem impor o seu modo de vida, eles querem nos impor os seus pensamentos. Então não vai adiantar você ficar calado e você querer dizer: se eu ficar no meu cantinho, talvez eles me deixem em paz, deixem minha família em paz, meus filhos. Não, se você pensa assim, saiba, você está enganado. Porque eles querem nos impor e isso tem ficado cada dia mais óbvio para nós, mais claro. Nós temos visto tantas tentativas de regular a forma com que nós falamos. Coisas que soam até engraçado, nós fazemos muitas vezes até piada. Quando que agora diante de uma plateia não basta você dizer: todos agora aqui sejam bem-vindos. Não, você tem que falar: todos sejam bem-vindos. Chega a ser absurdo, mas se você achava isso uma piada, saiba que hoje isso é usado em escolas. Tem convites de escola feito com essa linguagem neutra. E assim espalhado isso pelo mundo inteiro. Pessoas sendo acusadas de homofobia por se negarem a usar o pronome de que aquela outra pessoa se identifica. E assim por diante, são exemplos e mais exemplos. Coisas que nós fomos vendo com o passar do tempo mudando completamente, quando antes você preenchia um formulário simples onde estava lá sexo, homem ou mulher, hoje já não é mais isso. Eu me lembro, há tanto tempo atrás, primeira vez que eu fui preencher lá num hotel e eu vi aquela mensagem. Não era mais sexo masculino ou feminino, mas estava lá gênero. Então, tantas coisas que vão sendo impostas. E se nós nos recusamos a dizer o que eles querem, nós então somos agora os intolerantes. Nós somos agora acusados de sermos aqueles que os atacam, porque nós não queremos usar o pronome certo, a forma que eles agora estabeleceram, que é a correta, e agora nós somos aqueles que atacamos. E o Woody Baucham mostra muito isso nos seus ensinamentos, nas suas palestras, de que nós não podemos ficarmos acuados, mas nós precisamos falar a verdade. E é por isso que eu resolvi aqui nesse vídeo compartilhar com você esse livro, te incentivar a comprar para os teus filhos, porque nós precisamos estar alertas àquilo que eu falo tantas vezes aqui no canal, a guerra espiritual que se está travando. Se você pensa que isso aqui tem a ver com política, você está muito enganado. Isso não é política. Isso é a vida dos nossos filhos, é o futuro das outras gerações que estão vindo. Nós às vezes pensamos: mas eu moro num lugar tranquilo. Veja, eu moro numa cidade de Santa Catarina, uma cidade pequena de 200 mil habitantes. E, no entanto, a minha filha, quando tinha 5 anos de idade, foi exposta já a materiais didáticos numa escola particular, aonde estavam ensinando para ela conceitos sobre ideologia de gênero. Então, se você pensa que você está seguro, saiba que não. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual onde o que eles querem é atacar diretamente o coração, a mente dos nossos filhos. Porque aquilo que era tão óbvio, de que ela é ela, de que nasceu menina, ela é menina.
agora é atacado. E é dito, olha, na verdade você precisa pensar e avaliar se de fato você é uma menina ou se você é um menino. Aquilo que no início para nós era tão lógico, hoje está debaixo de um grande ataque. E eu quero compartilhar com vocês, antes de a gente abrir aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos livros, mas eu quero compartilhar com você uma palavra muito importante que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo é uma carta importantíssima porque é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Logo depois de escrever essa carta, Paulo é decapitado. Então ali ele coloca de fato todo o seu coração. Ele lança ali todos os últimos avisos tão importantes para o seu amado discípulo Timóteo. E aqui nós temos um ensinamento muito valioso do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que vale para mim e para você, com relação aos dias que nós vivemos, aos últimos dias. Veja o que Paulo vai dizer, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele diz assim: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, veja essa lista aqui, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E ele dá um conselho aqui no final dizendo: afaste-se destes também. Eu queria te chamar a atenção nessa lista enorme aqui que Paulo nos passa para duas deles. Primeiro, ele diz: os homens serão egoístas. E eu quero te citar dois exemplos que eu tenho acompanhado e vi as histórias através aqui da internet de pessoas que viviam nesse mundo dessa militância do mundo LGBTQI APN+. Tive que anotar aqui porque é bem grande. E eles foram libertos. A graça de Deus, que é poderosa para alcançar e transformar qualquer um, os alcançou. Um deles é a Rosária Butterfield. Um testemunho lindo, maravilhoso que ela traz. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição, se você quiser assistir. Te aconselho a ver, é muito maravilhoso. E o que me chamou mais atenção no testemunho da Rosária Butterfield é que ela dizia, ela era uma ativista do feminismo daquelas radicais. E ela disse que quando ela começou, ela era tão radical que chamaram ela para escrever algo contra a Bíblia, atacando os princípios bíblicos. E nisso ela, para escrever algo contra a Bíblia, ela precisou começar a ler a Bíblia. E ao começar a ler a Bíblia, ela começou a perceber que as Escrituras não era aquilo que se falava. Aquele livro, né, de um patriarcado opressor, e ela começou a perceber que ali havia uma mensagem diferente do que haviam falado para ela. E o coração dela começou a ser trabalhado pelo Espírito Santo. E ela diz no testemunho dela que ela sempre tinha uma percepção de que eles, os feministas, elas e os seus amigos, todos que o cercavam, eram pessoas extremamente boas e todos os que eram contra eram os maus. Que eles não faziam mal para ninguém. E ela um dia tinha um amigo dela que era um transexual e ela foi conhecer um pouco da vida desse amigo e descobriu que ele havia deixado uma família para trás. Descobriu que deixou uma esposa abandonada sem o seu marido. Ela descobriu que aquele homem tinha deixado filhos para trás, sem um pai. E aquilo pegou no coração dela, ela começou a pensar: nossa, será mesmo que as nossas escolhas do que nós temos feito não têm machucado pessoas e famílias inteiras? Pais com corações despedaçados por causa das escolhas dos filhos.
esposas destruídas, lares destruídos, maridos destruídos por causa de escolhas de esposas. E aquilo começou a trabalhar no coração dela. E se você assistiu o testemunho, você vai ver como Deus fez uma obra maravilhosa através das Escrituras. E principalmente ela vai falar através da vida de um pastor e sua esposa que a acolheram, que a amaram, apesar da forma com que ela vivia. E como as Escrituras, e como o amor da igreja de Cristo, da igreja verdadeira, porque nós sabemos que existem aqueles que são os falsos, que atacam de forma errada, que julgam de forma errada as pessoas que vivem esse dilema, essa dor. Mas a igreja verdadeira, a igreja que ama, que abraça, que confronta sim o pecado, mas que ama e está de braços abertos para ajudar, para abençoar essas vidas, ela foi transformada, regenerada e aprendeu a vencer isso. E um outro exemplo que eu quero deixar para você, um outro dessa lista aqui que nós vimos, sem domínio próprio. Nesse aqui eu quero citar para vocês o exemplo do pastor Leonardo Bucalon, um pastor brasileiro. A história dele chama muita atenção e eu vou deixar aqui para você o link de algumas delas ali para você poder conhecê-lo se você ainda não conhece. Ele era alguém, ele mesmo se apresenta assim, uma pessoa, um homem gay, e ele vivia a homossexualidade. No entanto, ele teve um encontro com Cristo, com o Evangelho, com a palavra de Deus. E ele conta que ele acreditava que seria impossível para ele viver aquela condição, conseguir vencer, e a gente viu aqui, né, sem domínio próprio. Ele não tinha domínio próprio, ele duvidava que ele ia conseguir. E ele conta no seu testemunho como Deus foi o fortalecendo, dando graça a ele. E hoje ele testifica feliz. Ele está casado já há muitos anos e ele tem 2 filhas. E ele fala com toda alegria como Deus o tem abençoado, e ele nesse processo se tornou um pastor de uma igreja. E testifica sobre isso e fala como Deus é poderoso, e ele diz de forma muito sincera, muito aberta, que até o dia de hoje ele precisa lutar todos os dias contra os seus impulsos homossexuais. Mas ele aprendeu a ter domínio próprio em meio a uma geração que tem se entregado, que quando se vê diante desses impulsos contrários à sua natureza, ele olha para o seu corpo e sabe que é um homem e tem impulsos contrários, mas então ele resolve acreditar mais nos seus impulsos, no seu coração, do que aquilo que está no seu corpo, da biologia, de como Deus o criou. Mas ele, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, resolveu acreditar em Deus, e Deus realizou o sonho dele, que era ter uma família. E hoje ele testifica disso, de forma tão maravilhosa. E eu te aconselho a dar uma olhada, a conhecer a história do pastor Leonardo Bucalon. Então são exemplos que eu queria trazer para você entender. Charles Spurgeon traz uma frase e ele diz assim: defender hoje as verdades fundamentais da fé é considerado intolerância, mas é o dever dos fiéis. Veja só, o que nós falamos hoje com relação à sexualidade, a homem e mulher que são feitos por Deus para se casarem, para terem filhos, para constituírem famílias. Declararmos estas coisas é hoje considerado uma intolerância, mas essa é a nossa missão, é o nosso dever. Nós não devemos deixar de proclamar isso, mesmo que digam que isso é um discurso de ódio, porque esse é o nosso dever, anunciar o Evangelho, falarmos e anunciarmos a palavra transformadora de Cristo Jesus. E esse livro, por isso que eu indico para você, porque ele traz isso, ele nos traz essa mensagem. Eu quero compartilhar aqui com você um pouquinho do que tem aqui dentro. Veja lá, os dois são muito parecidos, porque esse aqui é só mais a versão para a menina e aqui a versão tudo para o menino. Olha só, um material excelente, muito bem feito. Ela é ela
Ele começa aqui, ó, já na abertura da menina, trazendo aqui, ó, os cromossomos da menina. X, X. No livrinho do menino vai estar lá o X, Y. Olha só, ela é ela. Aqui, a abertura ao texto de Gênesis que nós citamos, né? Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Foi assim que Deus fez. E aqui, ela é ela. E é impressionante, né? Acredite se quiser, um livro como esse aqui já tem causado polêmica. Porque aqueles que são inimigos do bem, como nós lemos aqui nessa lista de Timóteo, eles não toleram mais que se diga o óbvio. Então você afirmar para uma criança que ela é ela, para eles isso é um radicalismo. E aqui eles colocam, olha só, mesmo antes de nascer, todos já podiam saber, é uma menina. Nós fazemos o chá revelação, né? E já sabemos por quê, o que é, o que não é, por causa de uma definição biológica que Deus já deixou. Olha só que interessante, um dia triste ou feliz não muda quem ela é. Veja, a criança pode se sentir algumas vezes deslocada, em algumas situações não se sentir muito bem, pode enfrentar desafios sociais em suas adaptações, mas isso não quer dizer que ela esteja num corpo errado, que algo de errado esteja acontecendo, não. São apenas coisas que ela precisa lidar e vencer junto com seus pais. Olha só, sua aparência ou personalidade também não. Enfrentar dificuldades com isso, com a aceitação da sua aparência, não quer dizer que você esteja no corpo errado. Não, você apenas está enfrentando dificuldades naturais dessa vida, dessa existência, desse mundo caído. Não importa o que pensam, o que digam, ela é sempre ela. Aqui a frase, ela não é ele. E aqui eles vão falando, né? Meninos e meninos não são iguais, nem melhores, nem piores. Nós falamos sobre isso, nós temos todos a mesma dignidade, todos somos especiais. Ela não é uma boneca ou outro ser inanimado. A vida dentro dela é Deus quem tem soprado. Preciosidade da vida humana. Olha só, ela não é um animal, nem nada semelhante. Ela é muito mais importante. Olha que valioso isso, fazemos essa diferenciação. Como íamos imaginar que ia ser necessário afirmarmos isso? E hoje você vê, se você acompanha na internet, você sabe que tem pessoas hoje que se identificam com animais e saem em locais públicos aí, com coleiras. São coisas inacreditáveis, mas nós estamos vivendo esse tempo, por isso que eu sempre digo aqui no canal, se você ainda não acordou de que nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesse mundo, é porque você precisa realmente tomar a sua Bíblia em casa e levar a sério a palavra de Deus. Mas veja que importante as pessoas entenderem, nós somos seres diferentes, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos, por isso que tudo se encaixa. Por que é tão importante incutir na cabeça das crianças, nas escolas, de que nós viemos do macaco? Que afinal de contas nós somos apenas um animal mais evoluído, um macaco sem rabo. Porque é muito mais fácil você bestializar alguém que não entende que é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente precisa, nós precisamos explicar para os nossos filhos, nós não somos animais. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Ele soprou em nós o seu fôlego de vida e muito mais quando recebemos Cristo. Nós somos selados com o seu Espírito Santo. Veja as belezas do Evangelho que nós podemos ensinar para os nossos filhos. Quando fez a natureza, Deus viu que era bom. Ah, mas quando criou a mulher, então disse, é muito bom. Ou seja, hoje nós temos muito essa questão do foco da natureza, né? um fetiche ambientalista, né? Onde o homem
É só alguém que ataca e destrói a natureza. E aqui a gente precisa mostrar que existe sim uma hierarquia de valores. Olha só, quando Deus fez a natureza, Deus viu que era bom. Lá em Gênesis, e Deus fez e viu que era bom, e Deus fez e viu que era bom. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele disse, é muito bom. O homem e a mulher são a coroa da criação de Deus. Nós somos diferentes, nós temos mais valor. O homem é colocado no jardim do Éden para dominar sobre todas as coisas, não para ser um igual. Não somos um igual com a natureza, nós não morremos e nos tornamos parte do cosmos ou parte da natureza, nós somos de Deus. Isso tudo é muito diferente e nós precisamos explicar isso para os nossos filhos. Ele recebeu muita criatividade para crescer e viver na verdade. Não importa o que queira fazer, ela é uma menina e assim sempre vai ser. E aqui depois ele vai trazer várias opções de profissão que a menina pode saber, pode fazer. E no final ele diz, quando souber dessa verdade, viverá com alegria em plena liberdade. Então, um livro simples, falando óbvio, mas muito lindo. E uma oportunidade maravilhosa de você conversar com seu filho, de você mostrar para ele que nós somos um povo que segue um caminho diferente, o caminho do Evangelho. Veja, em 2 Timóteo, que nós estamos lendo no capítulo 3, no versículo 10, olha o que ele diz. Mas você, enquanto ele diz aquele retrato desse mundo pecaminoso, com toda aquela lista terrível que nós lemos, mas você, se nós somos cristãos verdadeiros, tem seguido de perto o meu ensino. Veja essa frase, tem seguido de perto o meu ensino. Acima de tudo, eu quero fazer um chamado a você, pai e mãe, nesse vídeo. Se você tem seguido Cristo de longe, se você é daquela pessoa que não lê as Escrituras todos os dias, para você e para seus filhos, saiba, você não tem vivido o que as Escrituras ensinam. Nós somos chamados a viver e a seguir de perto. Estamos próximo de Cristo. Veja os evangelhos e perceba que aqueles que quanto mais longe estavam na multidão de Cristo eram os que menos entendiam quem Jesus era. As pessoas que compreenderam quem Jesus era foram os apóstolos. Aqueles que ouviram as explicações das parábolas eram os apóstolos, eram aqueles que estavam perto. A multidão podia esbarrar e tocar em Cristo e não sentir nada, mas aquela mulher que se aproxima dele com fé e toca de Cristo, sai poder sobre a vida dela porque ela estava perto. Nós somos chamados a seguir Cristo de perto, nós e nossos filhos. E ele vai dizer, você segue de perto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja se isso aqui não é uma frase extremamente atual. Todos que desejarem viver de forma piedosa, viver o evangelho genuíno, a palavra de Deus, serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha só essa frase. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Essa é a missão minha e sua, pai e mãe. A missão nossa é fazer com que nossos filhos, desde criança, conheçam as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Não alguém que absorve toda essa loucura desse mundo, mas alguém que é sábio para a salvação. Não é a sabedoria, o conceito de sabedoria deste mundo, não. Paulo está falando aqui, sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Não é o conhecimento de mistérios ocultos, não.
é a compreensão de quem Cristo é, da obra de Cristo na cruz. É disso que nós temos que falar com nossos filhos, é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. E ele vai dizer, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, querido? Que essa seja a nossa missão, fazer dos nossos filhos profundos conhecedores da palavra de Deus, transformarmos eles em homens e mulheres à imagem de Cristo, o nosso Senhor. Que nós estejamos atentos à luta, à batalha que nós estamos enfrentando, que nós não possamos ser encontrados dormindo e perdendo nossos filhos para ideologias diabólicas que têm tentado tragá-los, transformar suas mentes, mas que nós, através da palavra, orando, intercedendo e clamando pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas e na vida deles, possamos permitir que eles sejam transformados pela renovação do entendimento deles através das Escrituras, da palavra de Deus. Que esse vídeo seja uma bênção para você, não deixa de curtir, é muito importante você curtir esse vídeo, se você gostou, se isso foi relevante, dê um joinha aqui embaixo, isso é muito, muito importante, comenta alguma coisa aqui no vídeo, aqui embaixo, faça algum comentário, você fazendo isso, você ajuda o canal a ter relevância, a crescer mais, compartilha com outras pessoas, manda essa mensagem para algum pai, alguma mãe, algum tio, para outras pessoas, para avô, vó. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Tem um vídeo do lançamento desse livro aqui, uma entrevista que o Brasil Paralelo fez do Nicolas Ferreira e da Ana Campagnolo. Eu também vou botar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder acompanhar. Amém, querido? Que a graça de Deus esteja com você e até o nosso próximo vídeo.